Olá pessoal, nessa aula eu vou apresentar os conceitos de convolução e pooling em imagem de uma forma bem simplificada, só para ajudar vocês a desenvolverem o trabalho. Então vamos começar pelo conceito de convolução em imagens. Uma convolução é uma sequência de operações matriciais, cuja a entrada é uma imagem, que é uma matriz, certo? E um filtro, que também é uma matriz. E a saída dessa sequência de operações vai ser uma outra imagem, que é a imagem processada, né, por aquele filtro, a imagem filtrada. Os filtros de convolução têm vários nomes na literatura, tá? São conhecidos como kernels, como matrizes de convolução ou como máscara. E o filtro de convolução é uma matriz pequena. Pequena no sentido de que, em geral, ela é bem menor do que a imagem. A convolução ela é usada para realizar diferentes operações, conseguir diferentes efeitos em uma imagem. Como o efeito de borrar uma imagem, né, o blur em inglês, ou de realçar os detalhes da imagem, que é o sharpen, ou detectar arestas, né, detectar separações entre objetos na imagem, e tem vários outros efeitos que a convolução pode detectar. Para entender a convolução, nada melhor do que um exemplo, né? Então observe aqui, ó, que eu estou colocando uma imagem fictícia aqui como a imagem de entrada, composta por uma matriz só de números inteiros, tá? Na prática, né, em geral, uma imagem não é composta por números inteiros, é composta por números reais, né? Mas aqui, para simplificar as contas, vamos usar números inteiros. E o filtro aqui também, eu estou usando uma matriz de números inteiros, mas também, em geral, os filtros são números reais e com números pequenos, tá? Em geral, os pesos aí das células, né, os valores nas células do filtro, são números entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 1, tá? Então a gente tem uma imagem 4 por 4, né, 4 pixels, 4 linhas de pixels e 4 colunas de pixels, são 16 pixels, né? E um filtro 2 por 2, tá? Aí eu estou usando o operador aqui asterisco, né, para representar a convolução. Então se eu aplicar esse filtro aí nessa imagem, a convolução desse filtro nessa imagem, a imagem resultante vai ser essa que está aí no slide. Certo? Vai ser uma imagem 3 por 3, vai diminuir um pouquinho o tamanho da imagem. Tá? Então, vamos ver passo a passo como que a imagem resultante é calculada, como que cada pixel é calculado. Tá? Cada pixel da imagem resultante vai ser calculado como uma operação matricial do filtro em uma submatriz da imagem de entrada. Então, o primeiro pixel ali no canto superior esquerdo da imagem resultante, o pixel 00, né, na linha 0, coluna 0, ele vai ser determinado pela multiplicação elemento a elemento do filtro com essa submatriz destacada aqui na imagem. Né? Essa submatriz aqui também no canto superior esquerdo. Ó. Então, o que eu vou fazer é uma multiplicação elemento a elemento, que significa o quê? Eu pego esse elemento no cantinho aqui da submatriz e multiplico por esse elemento no canto do filtro. Pego o elemento 1 e multiplico pelo elemento menos 2. Pego esse elemento aqui, 3, multiplico por 1, e esse elemento 3 e multiplico por 0. Certo? Isso é a multiplicação elemento a elemento. Né? Essa matriz aqui tem o mesmo tamanho dessa matriz, né? 2 por 2. Então, eu pego os elementos correspondentes, né, na mesma posição das duas matrizes e multiplico esses elementos. E depois eu somo todo mundo. E esse vai ser o valor, o resultado dessa soma vai ser o valor do pixel correspondente na imagem resultante. Certo? Essa é a primeira iteração da convolução. E aí na próxima iteração eu vou andar com esse filtro. Agora eu vou aplicar o filtro em cima dessa submatriz aqui. Ó. Veja que eu andei uma unidade aqui, né? Um pixel para a direita.
E agora eu vou aplicar a multiplicação elemento a elemento dessa submatriz pelo filtro e vou obter esse resultado. Como o nosso filtro tem 0 e 0, né, aqui nessa diagonal, então esses caras nessa diagonal aqui sempre vão ser ignorados, né? E o que eu vou estar fazendo é somando, né, esse cara, né, 1 vezes esse, com o dobro desse cara negativo, né? 3 menos 2 dá 1. E aí eu ando novamente, ó. E aí eu aplico o filtro aqui e vai dar menos 7. Aí eu passo para a próxima linha, ó. Volto lá no início, passo para a próxima linha e vou calcular o pixel, esse pixel aqui da imagem resultante e assim por diante, certo? Então, por isso, como esse filtro é 2 por 2, por isso que a imagem resultante ficou um pixel menor, né? Tanto o número de linhas quanto no número de linhas quanto no número de colunas, certo? Porque aqui, né, se eu for andando com esse filtro, né, ele vai bater lá no canto e não vai ficar faltando, né, uma linha e uma coluna, certo? Então isso é a convolução de uma imagem, né? Dado uma imagem de entrada e um filtro, a imagem resultante vai ser o resultado dessas várias operações matriciais que a gente faz, passando, né, o filtro sobre a imagem de entrada. A operação de convolução, ela tem um parâmetro que a gente costuma usar, que é o stride. O que a gente fez agora, esse exemplo que eu dei no último slide, a gente usou stride igual a 1. E o stride é o quê? É o passo que a gente dá no filtro de uma iteração para outra. Então, né, na primeira iteração, a gente posicionou o filtro, né, fez a multiplicação do filtro nessa submatriz, né? Na segunda operação, a gente andou uma coluna e usou essa submatriz aqui, né, para calcular esse pixel aqui, certo? Então, a gente deu um passo aqui na imagem de entrada, porque o stride, a gente estava usando o stride 1, certo? Mas a gente pode usar um stride maior. A gente pode usar um stride de 2, por exemplo. Isso significa que a gente, na primeira iteração, vai posicionar o filtro aqui. Ó. A gente vai, né, usar essa submatriz para fazer a multiplicação pelo filtro. Na segunda iteração, a gente não vai usar essa submatriz. A gente vai usar essa aqui. A gente vai dar 2 passos, certo? E aí no próximo passo, nas linhas também a gente vai usar o stride 2, tá? Então, a gente estava usando essas duas linhas. Na próxima iteração, quando a gente passar para a próxima linha, a gente vai usar essas duas. Então, para calcular esse elemento, eu vou usar essa submatriz. E o próximo pixel vai ser usando essa submatriz aqui, certo? Então, ó, a imagem resultante diminui quando eu uso um stride maior, né? Porque eu estou dando uns saltos, né, maiores. Isso nem sempre é verdade, depende aí dos tamanhos do filtro e da imagem. Mas, não, mentira, né? Sempre é verdade, né? Sempre o stride, se eu aumento o stride, vai diminuir o tamanho da imagem resultante, porque eu vou ter menos operações, né? Menos iterações, e cada iteração é um pixel. Certo? Então aqui eu estou destacando né, onde eu vou posicionar o filtro, né, cada submatriz que eu vou usar para multiplicar pelo filtro. Em convolução é muito comum a gente não usar um único filtro. É comum a gente usar um banco de filtros, né, uma lista de filtros. E aí a ideia é que a gente quer, né, imagina que a gente tem K filtros, que eu estou representando aqui por F, que são as matrizes, e a gente tem uma única imagem. E a gente quer aplicar todos os filtros nessa imagem. Então, a gente vai aplicar cada um dos filtros de maneira independente e vai obter K imagens resultantes, né? E aí o que a gente faz é combinar essas imagens para produzir uma única imagem. Existem várias estratégias para fazer isso, tá? No trabalho, eu implementei já para vocês uma estratégia bem simples, que simplesmente calcula a média dessas imagens. Então, você pega todas as imagens, soma
pixel a pixel e calcular a média desses pixels. Tá? Que é equivalente a essa fórmula aqui, usando o formato matricial. Tá? Uma restrição a essa estratégia de simplesmente calcular a média é que as imagens resultantes todas têm que ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho, certo? E para isso, o seu filtro tem que ter, né, o mesmo tamanho e usar o mesmo stride para você obter as mesmas imagens, imagens do mesmo tamanho, né, no final. Bom, o outro conceito que eu queria falar para vocês nessa aula é o conceito de pooling, que é muito comumente utilizado junto com a convolução. A gente aplica o pooling depois da convolução, né, sobre o resultado da convolução. E o pooling é uma forma de você resumir a informação de uma imagem. E você basicamente reduzir a dimensionalidade, né, o tamanho daquela imagem. O pooling é parecido um pouco com a convolução, mas ele não tem um filtro associado. Tá? Então, aqui ó, eu estou dando um exemplo de um pooling de tamanho 2 que eu estou aplicando nessa imagem, que é aquela imagem que a gente obteve no slide anterior. E eu vou chegar nisso. E aqui existem diferentes tipos de pooling, mas aqui eu estou usando o mean pooling, o average pooling, que é o pooling usando média, tá? E a ideia como que é? Também, ó, assim como na convolução, eu vou andar pegando submatrizes da minha matriz de entrada. Tá? Só que ao invés de eu aplicar o filtro aqui, de fazer uma multiplicação de um filtro, eu vou simplesmente aplicar uma operação de redução aqui, pegar todos esses números que estão na submatriz e vou fazer uma operação para produzir um número resultante. Aqui eu estou fazendo a média. Certo? Então, estou calculando a média, somando esses 4 números, calculando a média, no caso da menos meio. Aí eu ando, né, agora eu pego essa submatriz, somo todo mundo, calculo a média. Aí eu pego essa, somo todo mundo, calculo a média, pego essa, somo todo mundo, calculo a média. Isso é o pooling, né, o average pooling, né, o pooling usando média. Eu posso usar min, né, de pegar o valor mínimo de cada submatriz, eu posso pegar o valor máximo de cada submatriz. Né. E, assim como na convolução, o pooling também tem um parâmetro de stride, que é exatamente o mesmo conceito lá da convolução. O passo, né, o tamanho do passo. Quando eu vou de uma iteração para outra, quantos pixels eu vou andar para a direita, quantos pixels eu vou andar para baixo quando eu vou passar para a próxima linha. Certo? Bom, e aqui eu estou mostrando o resultado de uma convolução e de um pooling de 2 filtros que são aqueles filtros que eu estou exemplificando lá no notebook. Nessa imagem aqui, ó, desse navio. Quer dizer, é um lancha, né? Parece um lancha, mas é classe ship. Então, se eu aplicar esses 2 filtros nessa imagem, a convolução desses 2 filtros, ó, é uma imagem 32 por 32. Aí eu vou obter uma imagem 26 por 26. E você vê que ele dá uma borrada, né, na imagem. Ele borra a imagem de tal modo que você perde os detalhes do objeto, mas você fica meio que com o shape, né, com o formato aqui do objeto muito bem delimitado. Né? Na verdade ele juntou aqui o barco com a espuma aqui do mar, né, porque está numa cor parecida, é claro também, né? E juntou nos dois. E aí se eu aplico um pooling, e aqui é um pooling de tamanho 6, tá? 6 linhas, 6 colunas, e fazendo stride de 3 pixels. Eu obtenho essa imagem aqui, ó, bem quadriculada, que simplificou muito, né, a nossa imagem. Ficou tudo preto aqui, com alguns pixels, e aqui indicando, né, umas regiões mais claras. Ó. Nas bordas ficou menos claro, né, porque faz a média aqui desses pixels escuros, mas à medida que vai descendo vai ficando mais claro. Então aqui eu estou fazendo uma simplificação da minha imagem. E o objetivo do trabalho é vocês explorarem diferentes filtros, criarem diferentes filtros e explorarem os parâmetros desses filtros e os parâmetros de pooling, né? O tamanho, o stride,
na tentativa de criar atributos que melhorem o desempenho da regressão logística no problema de classificação de imagem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui está o link do notebook, né, que é aquele exemplo que eu já compartilhei com vocês pelo AVO. E é isso. Muito obrigado.